Olá e bem-vindo diretamente da 26ª Conferência. Eu sou a professora Tereza Cristina, diretora executiva do IBEVAR, e estou empolgada para mediar esse nosso bate-papo, titulado Você está com tudo em dia, que é... Uma brincadeira aqui, né, para dizer que nós estamos juntando dados e inteligência artificial. Isso aí. Então, isso virou o dia a dia das empresas. Com certeza. Onde exploraremos como os dados e a inteligência artificial estão se tornando verdadeiros superpoderes dentro das empresas, capazes de acelerar a produtividade, a eficiência e impulsionar a inovação da companhia. Para isso, contamos com a presença especial de grandes dois nomes, como Cláudio Fontes, presidente da Azug Brasil e CIO da Solar Coca-Cola. E o professor aqui, Maurício Andrade de Paula, diretor vogal do IBEVAR e responsável por temas relacionados à inovação e tecnologia. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Cláudio Fontes, né? Com a crescente digitalização e a intensificação da competição no mercado, eu gostaria de saber a sua visão. Como é que tudo isso, esses dados e a inteligência artificial estão se destacando, estão impactando dentro das empresas? Hoje o mundo, de uma forma geral, ele está totalmente conectado com o aspecto de transformação digital e muito se fala em produtividade, eficiência operacional. E é quase impossível você continuar avançando sem olhar para a inteligência artificial. Junto com a inteligência artificial, você obrigatoriamente fala de dados. Por quê? Inteligência artificial, ela precisa ser educada, e para que haja a educação, a fundamentação, aquilo que é o alicerce dela, se chama dados. Então, dados não é o petróleo que todo mundo fala, na minha opinião, na humilde opinião, e sim é o nosso oxigênio. Muito bem, muito legal. E eu acredito que tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento, né? Eu acho que isso está trazendo uma celeridade que talvez o planeta não imaginava. Muito bem. E agora, Maurício, você tem uma experiência muito forte com inovação, com tecnologia. Poderia compartilhar com a gente alguns exemplos, algumas experiências que você, pelas empresas que você já atuou, né? E como é que todas essas soluções elas vêm contribuindo para o negócio, novos produtos, novos serviços, novas ações. O que você tem a dizer para nós? Vamos lá, né? O interesse, quando a gente olha principalmente para os institutos de pesquisa, né? Para as informações que a gente tem do mercado, a gente nota que há um interesse muito grande no tema, né? O desafio está justamente fazer com que o Cláudio acabou de comentar, né? Como é que a gente transforma esse desejo em um resultado mensurável de negócio que esteja me ajudando a aumentar as vendas ou que me ajude a aumentar minha produtividade, a melhorar minha excelência operacional. Normalmente, o que a gente tem observado, olhando os estudos e olhando as práticas de mercado, é que basicamente, as empresas estão buscando casos de uso, né? Começando pequeno. Então, hoje em dia, existem muitas iniciativas na área, por exemplo, de agentes virtuais, né? Que é a brincadeira que a gente está trazendo aqui desse superpoder, né? Como é que eu dou um superpoder para o meu funcionário? Como é que eu dou um superpoder para o meu processo, para o meu ponto de decisão? Então, é esse tipo de coisa que as empresas estão buscando fazer, usando pontualmente a inteligência artificial para ajudar nesse contexto. Quando elas começam a ganhar maturidade nesse aspecto, o que a gente começa a observar é que elas começam a ampliar esse caso de uso. Então, se a gente olha, por exemplo, para a Unilever Global, a Unilever tem um caso que a gente usa bastante em sala de aula como estudo de caso, é justamente nessa linha, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui podem procurar depois na internet, o caso chama PDC, People Data Century, né? É uma iniciativa da Unilever que começou há muitos anos atrás, já é uma iniciativa aí de 7, 8 anos de estrada, de jornada, em que eles estão buscando juntar informações da indústria, do varejo, do comportamento do consumidor, e tudo isso ajuda a criar uma super torre de controle em que eles conseguem entender, bom, como é que o cliente está interagindo com os nossos produtos? O que a gente precisa mudar? O que mudou no comportamento do consumidor que a gente precisa refletir no ciclo de vida, né? Ou na renovação de algum produto, de algum serviço. Então, é um caso muito interessante, né, de como os dados
mudaram a cadeia de valor da indústria e começam agora também a mudar a cadeia de valor de varejo, e tem muito conteúdo disponível. Então, certamente, os nossos ouvintes aqui vão poder encontrar bastante material sobre esse assunto. E o que você me diz, Maurício, até para complementar, que às vezes eu ouço, né, muitas... até já li artigos também sobre isso, que fala que devemos usar a inteligência artificial principalmente para aquelas tarefas que são mais rotinas, que a gente pode substituir para nos sobrar mais tempo para pensar. Será que a gente consegue fazer isso? Consegue, né? Aqui a gente tem que sempre fazer uma distinção, né? Porque para tarefas repetitivas ou para coisas realmente que são muito mecânicas, né? Talvez não seja a inteligência artificial que vai resolver, mas o RPA, né? Então, a automação de processos. E aí essas coisas são um pouquinho diferentes. A automação de processos pode até tocar a inteligência artificial, o bebê dessa fonte de alguma maneira, mas eu não necessariamente preciso da inteligência artificial. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque muitos casos hoje não encontram business case, né? Não encontram ali o seu valor, justamente porque eles se tornam muito caros para resolver um problema que é muito simples, né? Entendi. A história da bazuca para matar a mosca. Então, a gente precisa escolher bem aonde a gente vai usar e para que a gente vai usar. Então, certamente pode ajudar, né? E aí, quando a gente fala repetitivo, né? O que eu falo é um repetitivo, mas com inteligência ou necessidade de inteligência. Então, existe um processo de decisão em que todo dia uma indústria, um varejo, precisa tomar uma decisão de quantos caminhões vão sair, qual a rota desses caminhões e coisas. É um processo repetitivo, mas tem muita inteligência por trás para que ele seja otimizado. Sim. Então, esse é um caso em que o RPA com a inteligência artificial é o casamento perfeito, né? Porque eu tenho dados para tomar essa melhor decisão ou criar esse melhor cenário, né? Criar um ambiente preditivo e prescritivo para poder trazer valor para esse processo. E, by the way, como eu preciso todos os dias tomar essa decisão, eu busco automatizar isso e todo dia vai ter lá algum processo, alguma inteligência, entendendo qual é o melhor cenário e tomando a decisão em função desse melhor cenário. Lógico, né? E temos que ter um humano para pensar. Sem dúvida, para validar tudo isso. Para poder validar tudo isso, né? Acompanhar, né? Muito bem, muito boa resposta. E agora, como as empresas podem se preparar? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu sempre ouvi que tecnologia é meio, né? Não é fim. Não é? Mas como é que elas se preparam? Porque eu ainda acho que, às vezes, as empresas, principalmente as varejistas, o mercado varejista, até porque o IBEVA ele atua focado nesse canal, elas ainda têm muito receio dessas todas tecnologias. E eu queria te ouvir, Fontes. Veja, eu estive participando recentemente de um fórum, estávamos em 200 CIOs, talvez um pouco mais, e foi feita uma pergunta, né? Quem está antenado com inteligência artificial? Todo mundo levanta a mão. Como que nós estamos aí? Né? Vocês estão, na verdade, com relação a pensamento voltado para a inteligência artificial. Todo mundo levanta a mão, né? E quem tem um case para rapidamente compartilhar conosco aí de sucesso? Nenhuma mão levantou. Então, foi levantada, na verdade. E por que isso, né? Então, quando nós falamos em inteligência artificial, tem uma grande expectativa e sabemos que esse é o caminho. Não há dúvida em relação a isso, quer seja para atividades que hoje não são exercidas e que nós temos que encontrar caminho para colocar inteligência, outras que eventualmente possam ser repetitivas, mas que sejam repetitivas de um grau de sofisticação maior, não tão pequeno, quanto foi muito bem colocado pelo professor Maurício, que talvez um RPA seja suficiente para resolver o tiro da bazuca, ficou muito bem colocado, inclusive. Mas uma coisa é certa, nos últimos 2 anos ou 3 anos, nós formamos aí milhões de PhDs em inteligência artificial. Todo mundo conhece profundamente inteligência artificial. Produtos que há 4 meses atrás era um produto que tinha um approach para mercado, hoje é aquele approach mais inteligência artificial. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, tem uma quantidade de espuma absurda no mercado no que tange inteligência artificial. A inteligência é, nas empresas, em minha opinião, identificar 1 ou 2 apostas aonde se identifique com clareza que a inteligência artificial pode fazer muita diferença.
Aonde eu não vejo nada quase, muito pouco leio, é a aplicação de inteligência artificial para aprendizagem de hábitos de consumo, voltado para o marketing, né? Essas áreas eu acho que tem uma tremenda de uma aplicação. Por exemplo, logo no começo, na primeira pergunta, você trouxe um ponto muito fantástico, eu segurei um pouco para falar, que é desenvolvimento de novos produtos. Eu, particularmente, conheço pouquíssimos produtos que já recebem um selo ali dizendo ali foi desenvolvido por inteligência artificial. E eu creio que tem muito. Vai de tonalidade de pele para creme, não sei o quê, em especial não só para as mulheres, para todos os gêneros, mas passa por N produtos, até mesmo para identificação de comidas que são mais específicas para as pessoas que eventualmente têm algum tipo de alergia ou de intolerância que pode ser desenvolvido. Isso, não sei o motivo, mas ele vem crescendo vertiginosamente ao redor do mundo. Então, quando nós pensamos em inteligência artificial, há um mar de oportunidades. Nós costumamos falar em marketing que há uma avenida de oportunidades. Essa avenida, o jogo está começando a querer se apresentar no início dela. Tem um mundo enorme para circular. Então, essa espuma toda que existe em relação à inteligência artificial, eu acho que ela vai se reduzir e aquilo, para onde nós estamos olhando hoje, provavelmente não vai ser para o mesmo local da avenida onde estaremos olhando, talvez dentro de 1 ou 2 anos. Conectando com dados, né? E eu gostei demais da brincadeira, né? da proposição do dia, né? Que estão em dia, que são os dados com a inteligência artificial, é a razão de tudo, né? Esse breve speech que eu estou tendo aqui, tudo que eu falei, ele está embasado o quê? Em dados. Então, muitas empresas e alguns profissionais, às vezes, tratam o dado de uma forma, assim, em minha opinião, não com tanto profissionalismo quanto deveria. Fazer a ingestão de dados, quer seja num data lake, em qualquer local que seja, ou tecnologia que absorva para poder depois ele disponibilizar para ser tratado, consumido, ele tem que ser feito com muita responsabilidade. Se possível, uma única vez, todos consumindo de uma única fonte. Imagine um laboratório de pesquisa, todos trabalhando em cima de um único dado. Os dados, de verdade, em minha opinião, é o oxigênio. É ele que vai determinar como que vai crescer a inteligência artificial, como que nós vamos trabalhar. O professor Maurício trouxe aqui uma realidade fantástica, que é, por exemplo, um caminhão ele vai preparar para sair, para fazer a entrega, por exemplo, em qualquer setor aí de bens de consumo. Ele é feito uma rota para ele, mas no meio do caminho existem acidentes, existem percalços, e ele tem que se replanejar em tempo real. Então, isso está conectado com inteligência artificial, com um conjunto de algoritmos que, às vezes, um bebe do outro, muito bem colocado, mais uma vez. Agora, ele tem muitas aplicações. Agora, a origem é o dado. E quando nós estamos falando, em especial para o varejo, é onde nós temos assim um consumo realmente de massa. Mas imagine na saúde, quanto que isso pode trazer de diferenciação. Dados, então, mais uma vez, dados, muito cuidado com o tratamento dele, com o polimento dele, a ingestão dele e a disponibilização para o consumo. O dado, mais uma vez, é a origem de tudo que a gente possa falar no futuro. Então, muito legal, dados em dia. Para a inteligência, muito legal. Para a inteligência artificial. E de tudo isso que você está colocando, acho assim super relevante, que sempre foi uma coisa que eu sempre falei para as empresas, né, que sempre eu converso. Você tem uma área de inteligência, de mercado, de dados, de informações, como que você avalia isso? Porque eu sempre brinco que assim, trabalhar dá trabalho, né? Então, ler dados dá trabalho também. Então, você tem que investir tempo, você tem que investir numa pessoa que entenda desses dados, que possa trazer uma análise com curacidade. Para quê? Para que a empresa, com base naquilo ali, ela possa tomar decisões.
E eu acho que esse é o mais difícil. Às vezes é mais fácil, não, vamos lá, vai no feeling, né? Então, eu acho que as empresas elas precisam deixar de lado um pouquinho esse dogma. Olha, aqui na minha empresa é assim que funciona. Espera lá. Hoje existem dados que precisam ser estudados e precisam ser levados em consideração. Sem dúvida. Eu acho que... Professora Tereza Cristina, achei esse ponto que você trouxe aqui para o nosso bate-papo sensacional, porque, independente do tamanho da empresa, quer seja ele considere uma área de inteligência de mercado, uma área de data science, uma área de dados, não importa o título, mas este é o coração do que determina o route to market, é aquilo que determina a forma com que nós vamos atuar no mercado, qual vai ser a proposta. E não existe dados, não existe inteligência artificial se não tem um plano de negócio claramente estruturado. A partir do momento que você tem um plano de negócio claramente estruturado, toda a organização vai ter que beber da mesma fonte para andarmos juntos para um único objetivo. E vai construindo uma cultura, né? Uma cultura organizacional baseada em dados, né? Em torno disso. Então, isso é super importante. E, para fechar, né, muito boa a sua colocação, acho que foi bem legal esse bate-papo aqui. E, Maurício, e o que você acrescentaria aqui para nós sobre a sua experiência, sobre o futuro, o que nós podemos esperar com toda essa transformação? Acho que, né, vocês colocaram muito bem aqui, né, algumas preocupações aqui que são importantes, né, quando a gente está falando do tema de dados, seja a questão cultural, seja a questão operacional. E talvez eu vou tentar aqui, né, muito humildemente, tentar resumir em 3 grandes mensagens, talvez tudo isso que a gente conversou aqui. Acho que a primeira grande mensagem para quem nos escuta projeto de transformação digital começa longe de tecnologia. Ele começa no plano, ele começa na estratégia, ele começa no desafio de negócio, na pergunta de negócio que a gente precisa responder. E isso não tem nada a ver com tecnologia, né? A tecnologia vai ser meio, como você muito bem colocou aqui no nosso bate-papo inicial, né? A tecnologia é um meio para fazer com que isso funcione. Então, ter essa clareza de que transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre transformar negócios usando a tecnologia. Então, a gente começa longe da tecnologia. Acho que essa é uma primeira mensagem importante. A segunda mensagem importante, que eu acho que fica aqui do nosso bate-papo, é que nós estamos falando de inovação. Então, se é inovação, tem que errar rápido, errar barato e aprender imediatamente. E fazer esse ciclo rodar infinitamente para que você consiga extrair, né, valor e cada vez mais valor desse processo de aprendizagem que a gente está tendo aqui com inteligência artificial. E por último, né, acho que a terceira grande mensagem, aí vou deixar aqui uma provocação, uma reflexão para todo mundo, é que os dados mentem. Então, se tem um problema, é que os dados sempre mentem para a gente, né? E por que eu digo isso? Porque os dados carregam nos históricos, na forma como eles são criados, uma série de vieses que estão ali instalados e que a gente, às vezes, não percebe que eles estão ali instalados. E a gente acaba tomando uma série de decisões equivocadas, né? Um exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, né? No início desse ano, teve um caso super interessante, né? Uma prova de conceito ali feita pelo Grupo Pão de Açúcar, que desenvolveu uma IA, né? Usando inteligência artificial generativa, criou um personagem e colocou esse personagem dentro de uma loja, né? O teste foi feito aqui na loja Ricardo Jafé, em São Paulo. E aí você podia interagir com essa inteligência, que era uma mulher, né? E você ia lá e conversava com ela, e você podia pedir recomendações de vinho, você podia fazer uma série de coisas. E essa inteligência estava conectada aos sistemas do Pão de Açúcar para poder ter o contexto de negócio. Então, se hoje eu for ao ChatGPT aí, que todo mundo conhece, e pedir para ele uma recomendação de vinho para comer com lagosta, ele vai me dar essa recomendação, vai me dar uma boa recomendação. Mas qual o problema da recomendação? Onde eu compro esse vinho, né? E se eu tenho um avatar ali, ou eu tenho uma inteligência dentro de uma loja, não adianta ele me indicar um vinho que está no concorrente, um vinho que não existe no sortimento, não existe no estoque, né? Ele tem que ter o contexto de negócio para indicar o melhor vinho dentro daquele sortimento e dentro daquele estoque disponível. E aí pode parecer bobo, né? Mas se uma informação de estoque está errada, se eu tenho ali uma garrafa de um determinado vinho que apareceu ali na lista de vinhos recomendáveis e ela faz essa recomendação, ferrou.
Por quê? Porque eu vou procurar o vinho na loja e não vou encontrar. Então, ela fez o melhor trabalho possível enquanto inteligência artificial, né? Um sommelier super especialista em vinhos, em todo o processo aí de, né, balanço entre o que você vai comer, o que você vai beber, etc. Mas tomou uma decisão equivocada por conta do dado, né? E o dado está mentindo? Não sei se ele está mentindo. Será que esse vinho está no estoque escondido? Será que esse vinho, infelizmente, ele estava na prateleira, mas agora ele está no carrinho de um outro cliente que está andando na loja, então ele ainda não foi vendido. Mas ele não é possível de ser vendido porque ele ainda está no processo de venda, né? Então, todos esses detalhes a gente aprende muito quando a gente começa a lidar com esse tipo de caso de uso, e talvez o maior aprendizado que eu tenho é que os dados sempre mentem. E a gente tem que sempre encontrar essa mentira dentro do dado para usar isso de forma adequada, né, dentro do nosso caso, e melhorar a inteligência artificial e fazer com que ela seja capaz, sim, de tomar as decisões adequadas e apropriadas, né, e possíveis, e não ficar imaginando que ela vai ser capaz de... Não, porque a gente tem, sim, essa limitação dos dados, da qualidade dos dados, né, e de tudo isso que alimenta, como o Cláudio bem falou no início, que alimenta todo esse grande processo dentro das organizações. Então, com base no que você está falando, a gente sempre tem que ter um plano B, né? Então, além de ter que conferir, reconferir, entender, eu acho que tem que analisar o escopo disso tudo, avaliar os impactos. Eu acho que esse é um trabalho de casa muito interessante, prévio, que tem que ser feito, né? E ter o plano B, né? Porque se alguma coisa der errado, o que eu faço, né? Porque senão para uma operação, para todo aquele investimento que foi feito, ele se perde, né? Dando continuidade ao nosso bate-papo, gostaria que o Fontes passasse as suas considerações finais, falando do futuro das empresas e o que isso pode trazer de melhorias, eficiência, produtividade, por meio dos dados com a inteligência artificial. Eu acredito muito que a eficiência e a empregabilidade com geração de novos empregos passam obrigatoriamente pelo uso racional da inteligência artificial e, através de dados, novas definições de produtos, novos itens para consumo, muitos novos artigos, serviços e, com eles, naturalmente, novas oportunidades de emprego. Então, lembrando Henry Ford, né, tomando a palavra dele, ele dizia que toda vez que eu preciso de um par de mãos, vem junto uma pessoa. Eu acho que a inteligência artificial ela é super importante, mas a gente tem que manter as pessoas no centro de tudo. Então, eu acho que tem muitas oportunidades para todos, para todas as empresas, né, para todas as pessoas. Para concluir, gostaria de agradecer ao IBEVAR e à FIA por todo o apoio, que você tem sido fantástica com a gente, a professora Tereza Cristina. Então, muito obrigado. Também, Maurício, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas contribuições para com esse momento nosso aqui. E eu tenho certeza que daqui teremos muitos insights para muitas pessoas que nos veem e ouvem, para que possam fazer e fazer melhor pelas nossas companhias e por nós. Muito obrigado. Obrigada, Fontes. Obrigada, Maurício. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até mais.